paz de Cristo seja convosco, a paz daquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Hoje, dia 24 de maio de 2022, quem vos fala é a irmã Nathalie Teixeira. É correto pedir para bater palmas no culto? Em Levítico, capítulo 23, versículo 40, diz assim: E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Em João, capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Palmeiras. Palmas em hebraico significa assoprar, empurrar, empurrar o vento. Na Bíblia, quando se referia a bater palmas ao celebrar uma vitória ou triunfo, era com ramos de palmeiras ou árvores formosas, e não aplaudir com a palma das mãos, como muitos pensam, muitos leem na Bíblia e interpretam de forma errada. Era costume dos judeus celebrarem com palmas, ou seja, com ramos de palmeiras por ensinamento de Deus, e não por cultura, e sim por ensinamento de Deus, como estava escrito em Levítico 23, versículo 40. Em Salmos, capítulo 47, diz: Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Muitos acham que esse bater palmas é bater com as mãos, mas não. E diz logo após: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Esse bater palmas também era com ramos de palmeiras, para celebrar uma vitória, um triunfo. Em algumas Bíblias estão traduzidas de forma errada, aplaudir com as mãos. Na tradução original e a mais próxima da original, que é a Almeida Corrigida Fiel, está escrito batei palmas, que concorda com os outros textos da Bíblia, com os outros capítulos e versículos da Bíblia que falam acerca de palmas. Em Salmos, capítulo 98, versículo 8, diz assim: Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, regozijem-se também as montanhas. Os rios e as montanhas não têm mãos para baterem palmas com as mãos. Mas, como bater palmas significa empurrar o vento, assoprar, então os rios e as montanhas batem palmas. Conseguem bater palmas e louvarem a Deus. Salmos é escrito por cânticos, hinos, louvores a Deus. Bater palmas ou empurrar o vento ao louvar é um som para Deus. Em Isaías 55, capítulo 55, versículo 12, confirma isso dizendo:
porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando as árvores balançam ou batem seus ramos, estão batendo palmas em louvor a Deus. Os versículos bíblicos que podemos ver que afirmam bater palmas com as mãos é como ação de repreensão de Deus por alguma atitude errada do povo. Como se fosse uma vaia, uma reprovação e não um elogio, ao contrário do que o mundo ensina. Porque o mundo ele é contrário aos ensinamentos de Deus. Em Ezequiel capítulo 6, versículo 11, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome, e de peste. E em Ezequiel 21, versículo 17, e também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. E em Ezequiel, capítulo 22, versículo 13, e eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti. E em Naum, capítulo 3, versículo 19, também refere as palmas como uma ação de reprovação, de indignação. Nesse versículo parece que bateram com as palmas sobre a pessoa. Diz assim: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Antigamente, irmãos, nas igrejas fundadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, não pediam para bater palmas para Jesus. Após terem oportunidade para louvar, ou para profetizar, ou ler a Bíblia, ou pregar, ou seja, os irmãos terem oportunidade de adorarem a Deus, expressar o seu amor para Deus, expressar o que aprenderam com Deus, expressarem o que aprenderam com Deus. As palmas eram como uma manifestação do Espírito Santo em profecia, como aconteceu com o profeta Ezequiel. Ou então em louvor, quando for louvar, bater nas palmas louvando, porque as palmas com as mãos, acompanhada com o louvor, é um som para Deus. Meu esposo, o irmão Everton, já foi usado por Deus em profecia para repreensão dessa forma. E Deus disse para ele profetizar, batendo a mão e apontando o dedo para a pessoa que Deus estava repreendendo. Antigamente, nas igrejas, os irmãos glorificavam a Deus, com glórias a Deus. Aleluias! Santo é o Senhor, Deus é todo-poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, entre outras glorificações espontâneas, espontaneamente, sem ninguém ficar pedindo, obrigando os irmãos. Os irmãos eram batizados com o Espírito Santo ao glorificarem a Deus e não aplaudindo com as palmas das mãos. Ultimamente, nos tempos modernos, as igrejas passaram a pedir para bater palmas com as mãos para Jesus após algum irmão falar ou louvar, como se fosse uma apresentação, um espetáculo e não culto a Deus. Os cultos passaram a ser mecânicos, forçados,
Quem bate palmas após as apresentações, as palestras, os congressos é o mundo e nunca foi o povo de Deus. Isso é a forma de adoração, de admiração do mundo ao homem. Dizer que a palma é para Jesus após algum irmão falar ou louvar é hipocrisia. Bater palmas com as mãos na hora de louvar a Deus é um som, faz parte do louvor. Mas se bate as palmas após o louvor ou a fala, é como aplaudir um espetáculo que foi apresentado, como o mundo faz. Se você se sente incomodado ao bater palmas após um irmão se apresentar, não bata. É o Espírito Santo de Deus que está te incomodando para não fazer tal coisa que não agrada a Ele. Não faça algo que te incomoda para agradar aos homens, e sim, faça o que agrada a Deus para agradar a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória para sempre. E mais uma vez, nós erramos porque imitamos o mundo. Que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo.